Olá, bem-vindos ao nosso TourQuest. Hoje a gente tem um grande prazer de estar aqui com Alexandre Panosso Neto, né? Grande colega, muito contemporâneo de bom tempo do estudo do turismo. Prazer recebê-lo aqui, Alexandre. O Alexandre é professor da USP, de São Paulo, né, do curso Turismo. É presidente da AmpTour, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, né? Está aqui, autor de 29 livros e vem falar hoje com a gente sobre o estudo do turismo, ok? Obrigado, Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, Noslin, sempre uma satisfação estar aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a casa que a gente estudou, que a gente tem muito carinho. Parabéns pelo seu programa. Vamos ver o que nos espera nas suas perguntas aí, que eu sei que estão muito difíceis, hein? Não, obrigado, Alexandre, por estar aqui. Nós, como eu falei, são 29 livros publicados por Alexandre, mais artigos, né, e capítulos de livro, né? Especificamente, hoje a gente vai falar sobre teorias do turismo, né? É uma coisa que talvez seja a essência aí de toda pesquisador, de estudante de turismo, quer saber muito sobre essas teorias do turismo, né? E as teorias do turismo, vão lá ler nos estudos, nos primórdios do estudo do turismo. E a primeira pergunta seria, como é que começou o estudo científico do turismo? Como e quando, vamos dizer assim, começou essa? Essa é uma boa pergunta, Noslin, porque geralmente, quando a gente estudou turismo, na graduação aqui no Brasil, existia uma certa limitação de autores, né? Até da bibliografia internacional, acesso à internet. Então, a bibliografia ficava muito reduzida a autores da década de 60, década de 70, década de 80, do século passado. E isso me incomodava um pouco. E eu comecei a estudar eu tenho formação na área de filosofia, de turismo, de história, então comecei a tentar entender um pouco os primórdios, justamente, desse nascimento dos estudos científicos no turismo. E para fazer isso, eu tive que entender quando é que nasce o turismo. Então, o turismo como fenômeno de uma sociedade pós-industrial, de uma sociedade capitalista, neoliberal que a gente tem hoje, né? Então, esse fenômeno turístico, ele nasce há aproximadamente 200 anos. Nós estamos falando de um fenômeno que tem 200 anos, tem uma data. Obviamente não tem um dia exato, não tem um mês exato, mas ele tem um período. É no período da segunda Revolução Industrial. Eu caracterizaria entre 1825 até 1850. Então nós estamos falando aí do período romântico, né? E praticamente está fundamentado no nascimento da ferrovia, na invenção das ferrovias na Inglaterra, que logo se expande para toda a Europa. Então, nesse momento histórico aí, você fala, ali já existia pessoas, mentes pensando a atividade em si. Sim, já tinha, porque essa é a questão. Então, vamos entender esse nascimento desse turismo nesse segundo quarto do século XIX, que é diferente do Grand Tour. O Grand Tour é naquelas viagens de nobres, ingleses principalmente, passando pela França, chegando até a Itália, alguns iam até a Grécia e retornavam, eram viagens de instrução, tinha 2 ou 3 grandes nobres viajando com o seu tutor. O turismo é diferente disso, né? Ele vai nascer, porque aí começa a surgir a ideia de olhar a paisagem, de olhar a cultura, de querer conhecer destinos, pela facilidade da locomoção, né, pelo trem e pelos barcos a vapor também. Então nós vamos ter o barco a vapor fazendo o cruzamento do oceano em 1850, 1855, a gente já vai ter em uma semana. Antes disso era até 2, 3 meses de viagem. Então esse não é encurtamento da distância, mas a rapidez em cobrir favorece o turismo. Neste momento histórico, um fluxo de viajantes já começa acontecer, tem esse fluxo de viajantes, de pessoas que viajam por prazer. Tanto que se você vai lá, naquele dicionário Oxford, a gente sempre vê uma das primeiras definições que vai para o dicionário em 1811, está falando turismo, viagem de ida e volta e por prazer, pleasure. Eles colocam, né? Então, tem essa relação. Neste momento histórico, nós vamos ter pessoas, já filósofos, gente interessada em temas de natureza, observando esse fluxo de pessoas que viajam. Então, este momento histórico, por exemplo, nós temos um livro, vai estar relacionado à hotelaria, vai estar relacionado à gastronomia, né? Nós temos um livro de 1825, de um alemão, que ele já fala sobre essa questão de como devem ser os restaurantes para
esse turista, como deve ser a hotelaria. E isso vai se fortalecer já na segunda metade do século XIX. A gente vai ter, inclusive, congressos de delegados de turismo. Por exemplo, eu encontrei documentos de 1884, do primeiro congresso de delegados de turismo dos países dos Alpes austríacos. Nós estamos falando do Império Austro-Húngaro, né? Então já tinham profissionais trabalhando com o turismo. Depois de 10 anos, 1894, nós temos o segundo encontro. Eu tenho esses documentos, esses originais, o que cada pessoa falou. Então eram profissionais da hotelaria, era o barão não sei das quantas, dizendo, olha, temos que atrair visitantes para ver a nossa cachoeira, né? Temos que atrair visitantes para ver as nossas montanhas. As nossas montanhas, que outrora eram barreiras para o nosso desenvolvimento, hoje são motivo de orgulho, porque as pessoas vêm para visitar. Porque lembre-se nós vamos ter o nascimento do alpinismo, né? O alpinismo feito principalmente por ingleses, né? Gente de Londres que viaja para os Alpes no inverno, né? Para passar os dias melhores, porque o inverno nos Alpes é melhor do que o inverno na Inglaterra. Então, esse tema do alpinismo também gera estudos de fluxo desses viajantes. O primeiro clube alpino que nós vamos ter no mundo é de 1861 e não está nos Alpes, está em Londres. Bem, nesse período que você está falando, então, até no teu livro cita o John Woolley, né? Ele fala da questão dos balneários. Justamente. Surge também aí a deslocamento dos londrinos para os balneários? Justamente. O John Woolley, no Olhar do Turista, ele lança em 1990 a primeira edição do livro. E ele fala, olha, eu vou estudar os últimos 150 anos, porque ele volta a 1840. A data do estudo do John Woolley é em 1840 com os balneários, porque veja só, segunda revolução industrial, a superindustrialização, já um liberalismo econômico, o romantismo é a sensibilidade à natureza. Então nós temos a burguesia se fortalecendo nas cidades. Essa classe trabalhadora tem a necessidade de evasão, daí o balneário próximo. Esse tema da evasão, de ir ao balneário, de ir às cidades. Veja, esse mesmo período histórico em que nós estamos falando, chegando em meados do século XIX, é o período que nós temos o nascimento dos museus, nós temos a criação, a invenção dos guias impressos de viagem. Né? O Carl Baedeker faz em 1832 o primeiro guia impresso de viagem. Né? Era a viagem à Suíça, né, em alemão, para os alemães. Logo, John Murray, uma grande editora de Londres, copia e também lança, o Baedeker fazia os Red Books, porque as capinhas eram todas vermelhas, e o John Murray lança os Blue Books, eram azulzinhos. Né? Então nós vamos ter todo um aparato também sendo construído, industrializado, criado para justamente esse viajante. Além dessas atividades em si do turismo, alpinismo, balneário, né, os transportes e as publicações que eram mais técnicas, mas quem eram os pensadores? Assim? Você citou aí talvez a Inglaterra ainda era o centro, a Alemanha, quem eram as pessoas que realmente, cientificamente foram pesquisar a fundo? Está na Alemanha. Esses primeiros autores que eu consegui encontrar são alemães, com exceção de um italiano. O italiano é Gian Rinaldo Carli, um economista, que 8 anos depois da publicação da Riqueza das Nações, de Adam Smith, ele publica um estudo chamado Da Ópera. São 13 volumes, enormes os volumes. E alguém me falou que poderia ter alguma coisa ali sobre viajante e turismo. E eu comecei a ler esses volumes, buscamos, né, esses volumes, e fui encontrar no 13º volume, no último, ele fala de um detalhe interessante. Nós estamos falando de 1884. Que se os países, as pequenas comunidades italianas tiverem problemas econômicos, devem se abrir aos estrangeiros, devem se abrir aos visitantes, porque esse visitante vai gerar um forte aporte econômico. Está escrito isso. Te digo uma coisa, qual é a diferença dessa frase escrita há mais de 200 anos do que hoje os nossos políticos e nós falamos no Brasil, vamos atrair estrangeiro para gastar recurso aqui. Que está no nosso plano de turismo agora, que está lançado em 2024, está escrito justamente, isso. Está escrito isso, né? Então nós começamos aí com esse senhor, depois nós vamos encontrar alguns autores falando de temas da hotelaria,
já de hotelaria e de transporte na primeira metade do século XIX. Agora, a teoria especificamente, a gente vai encontrar nesse senhor chamado Robert Glucksmann, que era um alemão, que se forma em Direito em 1889, e logo em Düsseldorf ele funda o que eu encontrei como primeira escola de turismo, Escola de Trânsito e Turismo, em 1912. Ele funda em Düsseldorf, na virada de 1911 para 1912. Ele era um jurista e ele tinha essa visão dessa questão de transportes, né? E de turismo. E essa escola dura 7 ou 8 anos, ou quase 10, entre 21 e 22 nesse ano letivo, ou de 20 a 21, ela acaba fechando pela crise econômica que a gente tem na Alemanha. E o Glucksmann é um dos que o Luís Fernandes Fuster, que foi um grande autor espanhol da segunda metade do século XX, ele faz referência ao Glucksmann como o pai da escola alemã ou da escola berlinense de turismo. Mas mesmo Fuster não explica muito bem o que é essa escola berlinense, né? Então, o Glucksmann funda em Düsseldorf essa escola de turismo, ela é fechada, e em 1928 ele tem autorização para abrir um instituto de estudos turísticos na Universidade de Berlim. E ele abre. E esse instituto ele cria a primeira revista científica de turismo, que é publicada por 5 anos, chamada Revista do Arquivo Histórico de Turismo. Ele funda uma coleção de livros, técnicos de turismo, estatística nos livros, publicidade. Ele já segmentou as áreas. Sim, educação e turismo. Inclusive o livro dele, Fremdenverkkunde, chama-se Ciência do Turismo. Fremdenverker era o nome de turismo em alemão. Fremd é o estrangeiro, Werker é o trânsito de forasteiros. Kunde traz a ideia de ciência. Então o livro dele é a Ciência do Turismo, na qual, pasme, em 1935, ele publica na página 12 um primeiro modelo de turismo, como ele entendia o turismo. Criou ali já uma modelagem. Ele cria uma modelagem, tentando explicar que o turismo está relacionado ao interno das pessoas, à vontade de viajar, motivação. E a motivação e o destino. Então, o que tem que ter no destino para receber esse turista e o que tem que ter na pessoa para fazer essa viagem. Então, o Glucksmann, e aí ele vai trabalhando com essa revista científica, é a primeira, ela, enfim, foi encerrada, obviamente, por causa da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a história dele é muito triste. Eu escrevi um artigo sobre a vida do Glucksmann, vida e obra, e ele tem esses livros, então ele começa a agregar, ele é que funda essa primeira escola, que volta muito atrás do que também a gente colocou nesse livro, porque nós trabalhamos mais teorias atuais, que pudessem ser utilizadas na sala de aula, né? Porque esse histórico, né, a gente não tem muito na área do turismo. Então, nós vamos falar do livro aí, mas é uma pergunta interessante. Sem querer fazer um recorte histórico, mas dentro desse período, primeira e segunda parte do século passado, nós temos a guerra, né? E aí, você citou logo no começo da entrevista, quando a gente foi para a graduação de turismo, né? Os livros que a gente tinha, geralmente eram da Espanha ou do México. Não sei se por causa do espanhol ou se esses dois países beberam primeiro dessa fonte. É isso? Como que foi essa relação que México e Espanha conseguiram avançar no estudo científico do turismo? A história é bem longa, né? Veja só, a Espanha, a gente fala, nossa, a Espanha sabe desenvolver bem o turismo. Mas deixa eu lhe contar, em 1911, a Espanha já tinha uma Comissaria General de Turismo, era um Ministério de Turismo. A Espanha tem um Ministério de Turismo há mais de 110 anos, né? Cujo primeiro diretor foi um senhor chamado Marquês de Vega Inclán. E o que esse Marquês fez? Ele, sabendo da importância do turismo, criou inclusive um museu romântico. Tem um Museu do Romântico de Madrid, que também era chamado de Museu do Turismo. Por que romântico? Porque é do período romântico. Então ele começa a coletar algumas ideias do período romântico, que é no momento histórico que surge o turismo, né? O Marquês, ele descobre o El Greco de Toledo, ele redefine o atrativo turístico de Toledo, ele cria um planejamento turístico na Espanha. Então a Espanha ela se destaca por si só pelo tema especial do turismo. Obviamente, né,
pela questão da gastronomia, pela questão dos vinhos, pela questão da cultura, né? Praticamente metade do patrimônio tombado da Unesco está na Espanha, né? Um outro tanto na Itália, mas está tudo ali. Então a Espanha ela vai se destacar nesse sentido. Detalhe, a Espanha, Norzinho, até início do século XXI, ela não tinha curso superior de turismo. Ela tinha escola superior de turismo, eram cursos técnicos, né? Então, nós no Brasil temos curso bacharelado em turismo, não é verdade? Desde os anos 70, desde 71. Na Espanha, não. A Espanha é somente recente, porque a pós-graduação na Espanha que abordava o tema do turismo. Bom, então nós temos isso. Nós temos a questão do México, que sempre foi um destino turístico muito forte, por causa da proximidade com os Estados Unidos, e também chamando latinos por causa do tema do idioma. Claro, toda a cultura mexicana, mas por causa do tema do idioma. E também gente da Espanha por causa da cultura, do tema do idioma, pela facilidade. Então, no Brasil especificamente, os primeiros professores de turismo da década de 70 foram sim buscar por facilidades, inclusive linguísticas e de acesso aos materiais da Espanha. E aí quem chegava da Espanha? Luiz Fernandes Fuster, que era um professor contratado do Ministério da Espanha, inclusive. Ele é um professor de gabinete. Ele ficava escrevendo dentro do gabinete. Ele não era uma pessoa que dava... Na academia. Né? Ele não, justamente. Isso quem me contou, me confidencializou, foi um colega dele, o professor Manuel Figuerola. Né, o Manuel Figuerola foi um personagem, ele é vivo, Figuerola está com 85 anos, grande professor espanhol, grande economista, que criou a conta satélite de turismo. As tábuas de entrada e saída da economia do turismo, quem criou para o OMT foi o Figuerola. Então vejam, nós temos essa força da Espanha, né, que criou na década de 70. Então, e o Figuerola era colega do Fuster. E o Figuerola dizia, não, eu fazia política, estatística, matemática, e o Fuster escrevia, estava ali para escrever. Tanto que ele escreveu 4 grandes obras, né? História General de Turismo de Massas, que é um livro desse tamanho, Geografia General de Turismo de Massas, que é outro livro desse tamanho, Introdução ao Turismo, que tem quase 1000 páginas, e 2 livros de Teoria e Técnica do Turismo, volume 1 e volume 2. Né? São as 4 grandes obras dele, que eram adotadas oficialmente pelo governo espanhol e que chegaram com facilidade a nós, e aí que eu chego no México, chegaram com facilidade ao México pelo tema do idioma, e esses nossos professores bebiam lá e se atualizavam. Daí é que Brasil e México se tornam 2 grandes produtores de conhecimento turístico a partir da década de 70. Porque no México também nós tivemos curso de turismo muito cedo, em 1958. O primeiro curso de turismo, graduação no México, é de 1958, da Universidade Autônoma do Estado do México, na cidade de Toluca. Está ali 70 quilômetros da capital. Então, tem essa perspectiva. E eu sei porque você me pergunta isso. Porque você lembra da coleção da editora Trilhas. Sim. Né? A editora Trilhas do México. Era a nossa grande busca, né? Pelas trilhas. Referência, né? Que publica, então, algum desses autores, inclusive, que a gente faz referência no nosso livro, né? Com o Acerenzo, o Buyon, o Sérgio Molina, né? A Trilhas, ela se torna a grande produtora ou divulgadora naquele momento histórico de livros na área de turismo. Ela tem uma coleção de, não sei, talvez 150, 200 títulos, eu não contei, né? De turismo que invade a América Latina e chega ao Brasil. Eu me lembro quando, na década de 90, a gente estudava turismo, que eram os livros da Trilha que a gente se baseava, e depois, no finalzinho da década de 90, o livro do professor Mário Beni, que era, né, e alguma coisa do John Ury. Agora aqui, vamos pegar aqui no teu livro da Teoria do Turismo, né? E antes de falar da teoria, da ciência em turismo, tudo bem que nós já chegamos aí, vamos dizer, no final do século passado, com um corpo teórico muito grande, científico. Aí o Brasil e o México, como você falou, desenvolveu muito isso aí. Mas assim, para a gente entrar no livro e falar sobre todas as teorias do turismo, o que é exatamente a ciência do turismo? Já nesse teu primeiro capítulo de epistemologia ou não? Está explicando ali esse conceito? Boa. Nossa, esse tema de ciência do turismo é muito interessante, porque depende tudo do conceito que você tem de ciência. Qual é o conceito que você tem de ciência? Uma ciência clássica, dura, que tem que ter método e objeto claro e definido? Eu diria que turismo não é uma ciência e nunca vai ser. Né? Dura, assim. Você entendeu? Para ter um método claro, um objeto claro. Porque qual é o objeto do turismo? Né? Quando a gente olha para a geografia e fala, qual é o método da geografia? Milton Santos falou,
é o espaço. Que espaço? Não é qualquer espaço, é o espaço geográfico. Aí ele foi definir o que era espaço geográfico, correto? O que se estuda em turismo? Né? Nós estudamos a inter-relação existente entre o visitante e o visitado, o sistema turístico, nós estudamos os impactos do turismo, os empreendimentos turísticos, a política. Então, como definir esse objeto? Né? Então, se a gente pegar pela compreensão de uma epistemologia analítica, clássica, não dá para falar de ciência do turismo. Agora, se nós pegarmos a ideia de uma ciência moderna, uma atual, vamos dizer, de uma epistemologia histórica que compreende que o fazer ciência também está pautado por jogos de interesse, jogos de poder, o seu interesse, o meu enquanto pesquisador, o interesse da universidade, o interesse dos políticos, o interesse das agências de fomento, compreende? Uma ciência interdisciplinar, multitransdisciplinar, então sim, turismo vai ser uma ciência. Né? Eu digo para os nossos alunos, na graduação, no mestrado e no doutorado em turismo que a gente tem na Universidade de São Paulo, que qual que é o nosso papel? O nosso papel talvez seja fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao turismo, à democratização das viagens, né? De uma maneira inclusiva, sustentável. Acho que isso seria o grande interesse. Né? A ciência do turismo, ela vai nesse sentido de compreender que turismo e sociedade, não é a sociedade está aqui, o turismo está lá. Turismo e sociedade é o mesmo lado da mesma moeda. Então, quando nós temos um problema econômico, nós vamos ter um problema no turismo. Quando nós temos uma instabilidade política, nós vamos ter uma instabilidade política. Quando nós temos um problema de pandemia mundial, nós vamos ter um problema no turismo. Turismo e sociedade é a mesma questão. Né? Não podemos separar. Eu gosto muito dessa linha de evolução da ciência como um todo. Então, acho que qualquer contribuição, né, se você pegar o que está aqui também sobre esse sistema, por exemplo, qualquer evolução em cima disso, eu acredito que seja uma forma de você fazer um pouco de ciência, né? Você revisar um estudo, você aprimorar e tal, tem essa linha mais clara. Bem, aí falando especificamente do livro, que esse aqui a gente vai... A epistemologia do turismo, o que seria? Seria a ciência do turismo? O estudo do conhecimento, né? Como é que é? O que se traduz como epistemologia do turismo? Quando você... Então, quando está relacionado ao tema da ciência, está relacionado ao tema da teoria, da história, né? Então, para mim, tem alguns objetivos muito claros a epistemologia do turismo. O que é epistemologia? É o estudo do conhecimento numa determinada área. Então, a epistemologia do turismo é estudo do conhecimento turístico, pronto. Né? A partir das bases fundadoras daquele conhecimento. Então, quando eu falo da teoria do Luiz Fernandes Fuster, não é simplesmente, falando epistemologicamente, entender o que ele fez, ler e entender o que ele escreveu. Não, entender por que ele escreveu aquilo. Sim. Qual é o contexto, qual era o gabinete que ele vivia dentro da Espanha. Então, nós gravamos um episódio aqui com o Sr. Beni, que foi justamente esse objetivo, análise estrutural do turismo. A gente queria saber qual foi o que incentivou aquilo, de onde que ele viu, de onde que ele foi buscar, e foi muito legal. O professor Beni conheceu o Fuster, ele veio ao Brasil, obviamente. Inclusive, o livro que o Fuster deu para o professor Beni, autografado, está na nossa biblioteca, porque o Beni doou a biblioteca dele para o nosso campus. Mas, enfim, é uma curiosidade, né? Mas, então, a epistemologia justamente é compreender qual é, inclusive, a leitura que o Fuster tinha de mundo, de vida, como ele se fundamentou, as ideologias que ele tinha para ele escrever aquilo, qual era a pressão que ele... Então, entender esse processo também é fazer epistemologia, né? Então, no caso, vamos dizer, atual, eu acredito que o fazer epistemologia em turismo é colocar à prova essas teorias que aí estão. Né? Você falou do Plano Nacional de Turismo, é olhar para o plano e olhar para aquelas 5 diretrizes, que uma delas, inclusive, é a democratização das viagens, olhar para aquilo e falar o que tem por trás disso. Tem lá sustentabilidade, tem inclusão. Por que tem isso nesse plano atual? Por que tem isso? Porque é um determinado tipo de grupo gestor que está, e pensamento estratégico que está por trás. Se houvesse um outro governo, um outro grupo gestor, talvez essas não seriam as diretrizes, seriam outras, porque isso vai muito da ideia das pessoas, né? Então, por isso, entendendo, Oslin, que esse fazer ciência em turismo não é fazer algo neutro, né? A gente está sempre pautado pela nossa vivência, pelos autores que você leu, que eu li, como é que a gente se coloca nesse mundo.
Não é uma coisa assim muito superficial que talvez os alunos tenham que entender isso, né? Tem que ir lá na Gênese para saber o porquê daquilo. Justamente, entendeu esse processo Agora, da tua conhecimento. publicação aqui, você colocou entre todas 73 teorias, Sim. 79, 73 teorias. Tem várias, vai falar de algumas. Talvez a que mais desenvolveu no Brasil seria, por exemplo, a teoria geral do turismo, né? Sistemas, o né? sistema, né? Isso, qual é o histórico disso? Qual é a gênese e por que a gente chegou assim? Não tem muitos autores trabalhando e contribuíram com a ciência de não colocar amplas visões, inclusive o professor Mário Beni. Como que é? O histórico do Sistur surgiu como? Lá na escola de Berlim ainda ou não? Depois disso? Não, foi nesse período. Porque o Ludwig, bom, a visão de sistema, ela é uma visão já ampla. Se você buscar algumas fontes, vão dizer que tinha 1000 anos, os gregos já falaram de sistema, enfim. Mas nessa moderna teoria geral de sistemas, é um senhor chamado Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy é um biólogo, né? E ele começa a ver que esse estruturalismo existente na década de 40, alemão, ele não respondia aos interesses, não dava respostas à ciência, né? Só que ele começa a publicar na década de 40 até os anos 60 em alemão. E ele não tem grande entrada na literatura. Quando o livro dele, Teoria Geral de Sistemas, é publicado em inglês em 1970, a primeira edição do livro é em 1970, aí tem uma expansão ampla, porque ele vai no núcleo da questão, ele faz uma epistemologia da questão, né? Teoria Geral de Sistemas, ponto. Aí o que acontece? Vários autores de várias áreas começam a observar isso, fala teoria geral de sistemas aplicada à geografia, aplicada à administração, não é verdade? Aplicada ao turismo. No turismo, ela chega no Brasil, e inclusive essas duas escolas são muito fortes no México e no Brasil, na América Latina, e daí logo entra para toda a América Latina, influenciado por o Bullion, o Acerenza, o Molina, no México, e no Brasil, justamente pela escola toda que o professor Mário Carlos Beni, hoje com 86 anos, você o entrevistou, como já reiteradamente disse aqui, constrói. O Mário Beni, ele foi meu orientador de doutorado, eu tive várias entrevistas com ele já escrevi 2 capítulos sobre a vida e obra dele. Ele descobre a teoria geral de sistemas por um livro do Antônio Cristofoletti, que é Teoria Geral de Sistemas aplicada à geografia. Que é o professor da Unesp. É esse professor da Unesp. E daí ele descobre, porque o Beni dava aula na década de 70, segundo as falas dele, segundo os colegas que estudaram, que estão vivos e contam isso, ele dava aula fazendo os quadros, desenhando, e esse pessoal foi coletando, até que ele falou, não, temos que estruturar isso, né, porque estávamos bebendo numa fonte externa, né, e a ideia era criar, de fato, uma estrutura muito particular do Brasil, criar um modelo de análise do Brasil. Só que, claro, ele não é um modelo totalmente original porque ele bebe numa teoria, numa base epistemológica que é a teoria geral de sistemas. Então, nós vamos ter o Beni fazendo isso. A escola da Universidade de São Paulo de turismo é muito forte na figura do Mário Beni, né? Na figura da professora Sara Bacal, na figura do Américo Pellegrini Filho, na figura da professora Miriam Rejovski, Doris Ushman, e essa escola, Noslin, ela irradia conhecimento no Brasil. Agora, fazer um paralelo, desculpa te cortar aqui, já que o Beni conheceu o livro da geografia e divulgou. Mas no México também foi da geografia ou não? Ou veio alguma coisa da administração? Não, no México foi da administração, com a Acerenza. A Acerenza, Molina era chileno, trabalhava no México. Eles pegaram da administração. Né? Eu não sei exatamente de qual autor, mas eu já estive com Molina me confidencializou quando eu era vivo, ele faleceu faz alguns anos já, sobre esse tema. O professor Acerenza estaria conosco esse ano, faleceu também recentemente, o ano passado, ele estaria conosco no evento da Amptour, que vai acontecer em São Paulo. Então, eles bebem dessa área. E a editora Trilhas foi essa editora que deu vazão a esse... É uma curiosidade, até você citou o Molina, que era chileno, o Acerenza acho que era uruguaio, né? Não, o Uruguai era o... Não, o Bullion era argentino, né? O Acerenza era uruguaio? Acho que era, porque na graduação eu assisti a palestra dele, se não me engano, vamos... Qualquer coisa, faz correção aí. Mas eles tiveram, vamos dizer,
progressão, status, assim, no México, né? Engraçado, né? Que eles foram... Eles foram para o México, claro, né? Porque era o grande centro irradiador de conhecimento turístico. Que a gente citou no começo da entrevista. Né? O Molina foi da Anáhuac, né? Da Universidade da Anáhuac, que teve os primeiros cursos de turismo. Né? Agora, interessante, tudo esses estudos, assim, até como ciência, que eu considero a evolução da ciência, eles contribuem hoje para a gente ter, assim, vamos dizer, consolidado sistema dentro do ensino do turismo, né? Com contribuição de vários autores no Brasil, né? Eu acho que isso é sólido, né? Bem, e você citou o Bullion também, né? Citei o Bullion. Mas o Bullion, ele trabalha exatamente com sistema ou ele tem a teoria do espaço turístico, né? A teoria do espaço turístico é uma teoria sistêmica. É sistêmica dentro dessa fonte? É dentro dessa fonte, porque o que ele faz? Ele divide os grandes roteiros turísticos, ele era arquiteto, né? Ele divide os grandes roteiros turísticos, ele divide mesmo geograficamente em espaço, então o centro turístico, o espaço turístico, a rota turística, a zona turística, isso tudo o que é, se não sistêmico, com uma base de geografia. Porque o que a teoria de sistemas faz? Ela facilita o estudo, é uma teoria fácil para estudar uma outra área, porque ela divide o todo em pequenas partes, né? Ela vai dividindo em pequenas partes, aí você estuda essa pequena parte e vai se agrupando, né? O todo é mais do que a soma, mas o todo é mais do que a soma das partes, não é verdade? É o conceito de sistema. Isso, porque quando ele se ajunta, ele vai dar uma outra perspectiva que não é 2 mais 2. 2 mais 2 na teoria de sistema não é 4. Porque olhando a teoria do Bullion, que até tem aqui no teu capítulo, dá bem para ver essa questão da geografia. Da geografia. Mas é lá do México, quer dizer, então todas as ciências contribuíram para isso. Justamente, né? Justamente. Agora, outros autores vão colocando outras perspectivas também, né? O próprio Molina, ele era sistêmico, mas ele trabalha também, ele foi um dos autores que ajudou com o Manuel Rodrigues Vo a criar a teoria do novo tempo livre, por exemplo, no México. Foi um grupo de estudos, né? Do novo tempo livre, do acesso também ao lazer, né? Tempo livre no México seria o lazer, eles não têm a palavra lazer em espanhol, né? Como o inglês tem leisure, nós temos lazer, eles usam outro termo, tempo livre ou ócio. E eles criaram isso já na década de 70, final da década de 70, nos anos 80, divulgados inclusive pela editora Trilhas também, né, esse novo movimento Tempo Livre, dando democratização, atraindo as pessoas, porque eles já entendiam muito clara a relação entre lazer, hospitalidade, eventos, gastronomia e turismo. É essa perspectiva que, se a gente entende esses grupos de conceitos juntos, nós estamos falando de sistema. Quando você pega a página 48 do Análise Estrutural do Turismo, livro do professor Mário Beni, nós sabemos que é a página 48, porque a gente estudou e dá aula sobre isso, você coloca lá, o modelo, e aquele modelo que ele vai desenvolver em mais de 500 páginas depois, você vai olhar ali, você vai conseguir encontrar ali dentro o lazer, a hospitalidade, a gastronomia, está tudo lá. Né? E estudo dos ambientes, né? Justamente. Agora, você falando do Bullion, que é sistema também, o conceito do cluster também, tem um capítulo aqui, ele também vem dessa teoria sistêmica? Cluster é claro, a visão de cluster, aglomerado, arranjos produtivos locais, qual outro nome que você queira dar, né? Cluster, para o turismo, seria aquela... Tem dezenas de definições, inclusive tem algumas aqui no livro. Seria aquela região na qual os produtores de bens e serviços turísticos estão muito interligados e conseguem atender bem essa comunidade de visitantes. Né? Então, seria algo como na Serra Gaúcha, você chega de avião em Caxias do Sul e logo ali já tem o transfer exatamente para os vinhedos que você vai visitar e naqueles vinhedos já tem a casa que você vai almoçar, o cafezinho da tarde, está tudo organizado como um roteiro e esses profissionais, essa cadeia produtiva está interligada. Né? Isso eu estou falando de turismo, mas em São Paulo nós temos lá a rua Tabatinguera, que é um cluster de vidros, de pequenos potes de vidro. Você encontra o pote que você quiser. E se você não encontrar no seu João, ele vai indicar a loja da Dona Maria que tem. Esse conceito, né, de arranjo produtivo local, que as pessoas estão integradas, é muito importante. E isso no Brasil, assim, é fundamental, porque tu viu o Plano Nacional de Turismo agora, mas dos planos desde 2013, o primeiro plano que a gente teve no primeiro governo Lula, a gente vai ter planos falando de roteiros
turísticos e falando de regionalização do turismo. Essa regionalização, essas regiões turísticas, se elas não estiverem organizadas, esse arranjo produtivo local não ter uma boa instância de governança regional, não vai funcionar. Por isso que a regionalização é um programa central dentro do desenvolvimento turístico nacional. Isso está no plano e a comunidade de turismo sabe disso. O que a gente passa para os alunos, entendendo o sistema, você consegue tanto entender o cluster, que é o maior exemplo que eles dão aí, por exemplo, o cluster do Caribe, mas também, se você pegar turismo de base comunitária, é um sistema que um sistema funcionado naquela base local. É um sistema. Não, e aí você me lembra, então, outro sistema que tem aqui, do New Lipper. Né? Porque, veja, nós falamos do sistema do Mário Beni, mas o New Lipper, ou New Lipper, ele era da Austrália e ele concomitante, no mesmo tempo, contemporâneo ao Beni, eles não se conversavam, ele também desenvolveu um sistema de turismo. Né? E o sistema de turismo dele é interessante, porque ele pode trabalhar com viagens intercontinentais, viagens nacionais e microviagens. Esse tema do turismo de base comunitária, de base local, que no final é um microcluster, no final é um sistema, não é verdade? É um arranjo produtivo local. Né? Nós poderíamos falar muito aí sobre o turismo de base comunitária. Né? Nós temos aqui o do Foster, né? E nós temos o primeiro autor que abordou o tema do sistema de turismo, que foi o Raimundo Cuervo, mexicano também. Né? O Raimundo Cuervo vai beber já então nessas fontes do Bertalanffy, né? E ele era um engenheiro. E em 1969 ele escreve sobre o sistema de turismo do México. Mas não teve uma grande divulgação, porque usou uma linguagem matemática, era em espanhol, difícil de compreender, e não tem muitos, era um livro que foi feito pelo governo mexicano, não foi muito divulgado. Eu encontrei por um acaso esse livro nas pesquisas, a gente acaba encontrando, né? Fiz cópia até para a gente ter essas questões. Agora, a curiosidade, desse livro aqui com 79 teorias e conceitos e modelos, você conheceu vários autores disso daí, né? Conheci. Interessantes aí. Não, conheci vários, né? Mas deixa eu olhar aqui o índice, né? Na verdade, esse livro, como é que aconteceu? O professor Guilherme Loma, ele não é só meu, né, o livro. O professor Guilherme Loma, ele estava no Brasil e um dia ele me ligou e falou, olha, na verdade o Guilherme, ele viu que faltava um livro texto base para a sala de aula. Certo. Aí ele ligou para a dona Beth Fromer, da editora Aleph, com o Adriano, que hoje é o gerente lá, dono, o Adriano falou, olha, legal esse livro, tem um cara aí que gosta desse tema, é o Alexandre Panosso. Vocês não se conheciam? A gente não se conhecia pessoalmente, a gente não se conhecia. Não, a gente se conhecia pessoalmente. Mas assim, não tínhamos trocado ideia. E daí o Adriano deu meu telefone, o Guilherme me ligou e falou, olha, estou fazendo um livro assim assado, estou com uma ideia, tenho 30 conceitos. Vou te mandar no e-mail e você me diz o que pensa sobre isso. Eu gosto de registrar essa informação porque é importante. Aí ele me mandou no e-mail 30 conceitos. Aí eu achei legal, respondi colocando mais de 30. Falei, olha, tá muito bom, mas faltam esses 30 aqui. Aí ele falou assim, se você fizer, nós fazemos juntos. Você faz os seus 30, eu faço os meus. Eu falei, beleza. E a gente montou, não foram 60, foram 73 conceitos, né? Então a gente foi tentando entender um pouco, né, o que deixa de ser. O Krippendorff você conheceu, o Jos Krippendorff. Você lembra que nós estávamos num congresso? Já veio aqui no Brasil várias vezes. Já veio no Brasil várias vezes, né? O Krippendorff você conheceu. Aqui nós temos o modelo do Jafar Jafari. Você não conheceu o Jafari? Né? Mas veio no Brasil várias vezes. Não, várias vezes, convidado por nós, inclusive. O Jafari, ele tem um modelo interdisciplinar do estudo do turismo, que ele publica em 77, colocando o turismo como centro, e o Jafari vê o turismo como uma ciência. Ao contrário do John Tribe, que também está aqui nesse livro, o inglês, que vê o turismo não como uma ciência, porque um tem uma visão mais atualizada de ciência, e o outro, né, mais holística, e o outro tem uma visão mais tradicional. Então, o Jafari eu conheci, está vivo ainda, atuando, né? O próprio... Curiosidade, o Molina, por exemplo, conheci ele, já estava na fase... O Molina agora, da questão do observador de aves, né? Ele gostava de observar aves. Ele gostava, mas você não está falando do Molina agora? Não, você está falando do Hector Lascurian. Não, do criador do conceito do ecoturismo, que quando nós fazíamos turismo...
Ele foi na universidade dar uma Isso, palestra, eu sentei na primeira fila e fiz uma pergunta. E ele ficou falando, né, aquele livro Ecturismo, uma introdução. Que é o Héctor Ceballos Rascunhan, ele é da Costa Rica. Que é acreditado a ele o conceito da criação de ecoturismo. Justo, justo. Então, eu conheci o Molina, falamos muito, né, sobre esse tema. Enfim, alguns outros, a professora Eugênia Vikings, por exemplo, ela tem o Agora, por conceito exemplo, aqui. falando algumas que a gente usa recorrente, falamos do John Ury, né? Que é muito interessante. O Olhar do Turista. Do conceito dele. Não sabia que era tão antigo assim o livro dele, sabia? O livro dele é de 90. O livro dele é a primeira edição de 90 e ele recorre a 1840. Então, não sabia que ele tinha buscado essa fonte lá. Muito interessante. Logo no início ele deixa claro, ó, eu vou falar de turismo, o que eu compreendo por turismo. E daí ele coloca 9 itens dizendo, olha, turismo para mim é isso. Então, não estou falando de outra questão. E aí ele fala, turismo para mim é esse fenômeno nascido neste período histórico que eu vou datar de 1840 na Inglaterra, ferrovia, balneário, período romântico. Né? Então ele faz essa visão. E ele tem uma teoria interessante do olhar do turista. Né? O livro dele ia se chamar Teorizando o Turismo. E alguém falou alguma coisa, ele deu uma entrevista para uma colega, a professora Bianca, e ele coloca isso, ele explica. E daí a pessoa falou, não, o seu livro é sobre semiótica, a gente acaba não falando de semiótica. É o olhar, o que o olhar do turista está direcionado. Então eu vou dar um exemplo. Ele fala de 2 olhares, o romântico e o coletivo. Vamos lá. O coletivo é o seguinte, Nuslin, quando a gente sai na sexta-noite, depois daquele dia de trabalho da universidade, e aí a gente pega a nossa família, os nossos amigos, nossos colegas, a gente quer ir num barzinho, tomar alguma coisa, não é verdade? E a gente vai entrar no bar que tem muita gente ou que tem pouca? Né? Olha, aquele lá tá bombando, tem muita gente. Esse é o olhar coletivo. Então, de seguir as massas, o turismo segue as massas. E tem um olhar romântico. Um olhar romântico que é o introspectivo, que é, não, eu não quero esse lugar. Eu quero ir para a montanha, eu quero ir para um outro lugar mais reduzido o número de pessoas. Então ele vai teorizando a partir dessas 2 perspectivas de olhar do turista, que o setor capta isso e oferece exatamente para esses 2 públicos. E que atualmente é o que tem de polêmica, né? O overturismo na Europa e o pessoal buscando lugares que diziam a teoria aí depois da pandemia foram buscando. E agora você me leva para a teoria do Stanley Plog. Então, esse eu gosto muito. Você gosta? Por que você gosta? Então, acho que na verdade, buscando a gênese, vamos dizer assim, porque a gente vê aí vou agora falar um pouquinho, muita segmentação, né? Para estudo de segmentação, mas na essência, eu acho que ele consegue, num simples gráfico modelar, classificar como alocêntrico, mesocêntrico e psicocêntrico. E o alocêntrico em si, eu gosto porque ele tem uma função muito importante no turismo. Talvez a gente até tenha sido alocêntrico no momento da vida, né? Que é esse fato de descobrir novos lugares que não necessariamente precisam de ter toda a infraestrutura que tem. Eu acho que essa peça, ela é importante para o turismo. Sim. Esse elementozinho, né? De abrir caminhos para novas se você pegar no Brasil vários destinos, desde Porto Seguro, de 1970, com os hippies lá, eram os alocêntricos justamente, que estavam iniciando, né? A teoria do blog, para o nosso... quem está nos assistindo, né? Ela nasce na década de 70 com a crise aérea nos Estados Unidos. Então, ele era um psicólogo, né? Já tinha uma empresa de consultoria. As companhias aéreas, um pool, contrata ele para dizer o seguinte, olha, precisamos trazer gente para dentro dos aviões. Como a gente faz isso? E aí ele faz um estudo, o resumo ele faz um estudo identificando que o turista tem um perfil psicológico, psicográfico, né, de gente que gosta de destinos já badalados, não é verdade? Até, passando por toda uma gama, até aquele que gosta de ser o descobridor de novos destinos, como você acabou de falar, Porto Seguro na década de 70, não é verdade? Cancún na década de 60, certo? Então ele faz isso, e aí ele começa a colocar este perfil psicográfico de acordo com os destinos mundiais, mostrando que os meios cêntricos, que são aqueles que estão mais aos centros, é o grupo maior de viajantes, de possíveis turistas. Então, é neste lugar que as companhias aéreas têm que oferecer mais voos, porque tem mais público. É isso. E você sabe que ele viveu muito, ele morreu também recentemente. E ele tinha um site da consultoria,
que você entrava no site e falava assim, para onde você quer ir? Ele te dizia, fazia um teste de 3 minutos, colocando as suas características, ele dizia qual o destino de acordo com aquelas respostas do seu perfil psicográfico. De graça, ele falava assim, você vai para lá. Era um robozinho que fazia isso, né? De acordo com as suas características, ele te indicava um destino. Que legal, isso é muito atual, né? Isso é muito atual. Isso é antes, é primórdio da inteligência. Agora, para a gente encerrar, a gente, né, uma pena, né? A gente poderia falar dos anos 70. Um que eu acho, nós falamos do setor que é muito pesquisado, evoluído em termos de estudo, mas o ciclo de vida também, né? É uma coisa interessante, porque envolve a questão do marketing, né? Que desenvolveu também, a administração trabalhou muito, né? Sim. E no turismo eu vejo muita evolução, porque desde quando foi publicado, acho que tinha 4 etapas, né? O ciclo de vida do Butler lá no início. E hoje a gente trabalha aí com 8, né? 8 fases do ciclo de vida do turismo, né? Sim. Ele também é bem difundido no mundo, assim, no turismo, né? Eu acho que é uma das teorias mais conhecidas, junto com a do Stanley Plog. As mais conhecidas, mais divulgadas. Eu diria que é esses que a gente está falando, John Orr, Jafari, o Richard Butler, um inglês, né, nos anos 80, ele busca isso, ele bebe na fonte da administração do ciclo de vida de um produto, né? Então, que tem um envolvimento, um desenvolvimento, uma consolidação e uma estagnação. Essa estagnação pode levar a uma continuidade, ele vai dividindo, né? O rejuvenescer com novos produtos, né? Com crescimento reduzido, estabilizar, declínio ou declínio imediato. Então essas são as fases. Ele publica isso nos anos 80, na verdade é 1980. Depois, agora muito recentemente, em 2007 ou 2008, ex-alunos dele, ex-colegas de trabalho, publicam 2 livros sobre o ciclo de vida do Butler, confirmando a teoria dele, né? Então, para que serve? Serve, por exemplo, Acapulco. Acapulco, no México, é um destino hoje que se diz um tanto, poderemos dizer, está estabilizado, talvez está em declínio. O ciclo... Isso, então Acapulco cresce nos 50, 60, 70, né? Elvis Presley faz filmes ali, né? O Seresteiro de Acapulco foi a tradução, né? Mas o original é Fun em Acapulco, 1968, 69, que o governo mexicano paga para fazer o filme, para divulgar Acapulco. Então ele cresceu com muitos turistas internacionais, de elite, principalmente dos Estados Unidos, e esse ciclo ele vai se esgotando. O que o governo mexicano faz para tentar manter? Investe em residências, em moradias, investe na questão imobiliária, faz uma grande pista da Cidade do México até Acapulco para trazer o público da Cidade do México, para tentar manter turismo interno. Então ele vai tentando se rejuvenescer com outros públicos. Veja o que fez Cancún. Né? Quando você trabalhou em agência de viagem, você teve agência nos anos 90. Quando é que começamos a vender Cancún no Brasil? Meados dos anos 90, com aquele tema da estabilização da moeda, não é verdade? Com a abertura dos mercados, os voos brasileiros que podiam ir a Cancún, né? Então, e com um rejuvenescimento do público cativo que já ia a Cancún, começa a ter um problema. O governo mexicano procura novos públicos. Procurou o brasileiro. Por quê? Pela estabilização da moeda. Então, o público conseguiu aumentar o público consumidor. Então, isso tudo está ligado a Butler. E a gente olha assim, nossa, eu quero ir para frente, eu não posso ficar olhando para trás. Deixa eu te contar. O seu veículo tem um retrovisor. Aqui e dos lados. Você tem que olhar o que foi feito, tentar entender. Essa é uma deficiência, Noslin, dos nossos estudos turísticos no Brasil, porque nós não temos, ou falta-nos, uma historicidade da teoria do que foi feito dos estudos. Alguma coisa a gente tem, mas ainda é deficiente. Não estou falando de história do turismo, estou falando de história do pensamento turístico nacional ou até o pensamento turístico internacional. Nós não temos... se a gente vai estudar filosofia, nós temos história da filosofia 1, 2, 3, 4, até economia tem história do pensamento econômico de 1 até 8. O pensamento, falando filosoficamente, que nem sou, mas não é uma coisa isolada no ar, né? Ele tem construções, né? Ele vai sobrepondo um sobre o outro para ter... vai tendo esse... Temos de sociedade, estou falando, não de pessoas, né? Sim. E o turismo também, esses pensamentos do turismo, eles vão consolidando. Sim.
Bem, Alexandre, a gente poderia falar aí de mais 70 teorias, mas não vai dar tempo, nós vamos ter que deixar para o segundo episódio. Eu queria agradecer o Alexandre com o seu livro Teorias do Turismo, que, na verdade, um conteúdo excelente, está aí no Brasil inteiro na faculdade. Talvez você é hoje o autor brasileiro mais citado? Aí? Segundo o Google Scholar, sou o autor brasileiro mais citado no turismo, de todos os nossos profissionais. Tem uma estatística também da América Latina. Na América Latina estou em quarto, do México para baixo. Enfim, são coisas, Eu né? queria agradecer por ter vindo aqui, também falar, né, que tive o prazer, né, de ser teu professor e aprender com você, porque você já era um filósofo, né? Na graduação. Na graduação, então a gente pode trocar muitas ideias, inclusive sobre publicações da época. Eu utilizava isso em 1995, o que a gente tinha levava para a sala de aula. E é um prazer estar aqui e hoje poder entrevistar você, ok? Obrigado. Te agradeço, Nuzinho, a oportunidade. Esse livro aqui deu muito orgulho para a gente, foi traduzido para o espanhol na Editora Trilhas. A Editora Trilhas publicou, eu tenho outros 2 livros na Editora Trilhas. Tem a versão em inglês também. Tem a versão em inglês, eu tenho esse aqui na Editora Trilhas, o Filosofia do Turismo, também foi traduzido em espanhol, com uma parte em inglês. E esse aqui nós temos uma versão em inglês muito recente, que, enfim, aí já nos levou até gente da Rússia querendo traduzir, da Grécia, e tem uma versão em persa. Louco. Autorizada sem, enfim, alguém traduziu. O livro está em persa. Eu não sei se está traduzido certo, né? Mas te agradeço. Vamos ter que dar uma revisada nisso aí. Tem que revisar. Obrigado a vocês da Tourquest e até o próximo episódio.